Bem, meus caros, então deu 8h05, né? Muito boa noite para todos. É assim uma imensa satisfação a gente poder estar aqui juntos, né? É uma grande alegria mesmo, né? Esses nossos encontros. E hoje a gente já está quase chegando no finalzinho do livro. Ainda tem mais algumas semanas, né? E hoje nós vamos tratar de 2 capítulos que tem tudo a ver os capítulos, né? Que é Jesus e posses e Jesus e tormentos. Na verdade, as duas coisas se misturam muitas vezes, né? A questão das posses e dos tormentos, que é realmente muito interessante em muitos aspectos, o ponto de vista que a gente deve abordar, né? Bom, como sempre, vamos fazer uma leitura do Evangelho. Alguém quer fazer a leitura? Se tiver aí, com vontade às vezes de ler. Se não, eu vou abrir aqui mais ou menos ao acaso, né? Como sempre, né? Então vejam só. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, né? Então, diz assim, tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca de felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo. Ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Impressionante como esse capítulo é exatamente o que Joana de Ângeles trata nos outros capítulos, né? Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e ciumento, não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem, lhes causa insônias, dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais, toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhe estão próximos, toda a alegria em excitar nos que lhe assemelham, pela insensatez, a raiva dos ciúmes que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aqueles que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Este é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Fénelon, isso em Lyon, 1860. Muito bem, vamos fechar então os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao plano maior, nos congraçar com os nossos mentores, com os nossos anjos de guarda e também com todos os mentores da espiritualidade do nosso querido Cian. Nesse momento, vamos imaginar toda a nossa concentração, né, toda a nossa atenção voltada para o nosso querido
Centro Espírita Alvorada Nova, né? E lá nós vamos nos encontrando, nos congraçando, nos abraçando e abraçando também toda a pleiade de amigos espirituais, os mentores da casa. E vamos pedindo ao Mestre querido Jesus que esteja conosco nessa reunião e que os teus propósitos amoráveis possam nos intuir, né, sobre os assuntos importantíssimos de que trata Joana de Ângeles no livro que estamos estudando. Muito obrigado por esta oportunidade e que assim seja. Muito bem, meus caros. Então, como é impressionante esse acaso, né? É exatamente o ponto que a Joana de Ângeles trata aqui, sobre as posses e também sobre os tormentos, né? São os dois capítulos aqui que a gente vai tratar, Jesus e a posse, Jesus e os tormentos. E que tem exatamente com o texto do Evangelho que nós acabamos de ler, né? É impressionante como nós criamos para nós necessidades, cada vez mais nos cercamos de algumas necessidades, né, que, acima de tudo, nos aprisionam. Quanto mais necessidades nós temos, né, e vamos criando, mais prisioneiros dessas necessidades nos tornamos, né? Sempre, é claro que eu acho que é uma constante para quem vive na Terra, né? Num sistema monetário, um sistema que envolve o dinheiro, é necessário que nós consigamos e buscamos, né, a nossa sobrevivência. Então, surge realmente uma ilusão muito grande no sentido de que quanto mais dinheiro, mais felicidade, porque a gente vai conseguir comprar tudo, não vai nos faltar nada, enfim, vamos ter uma certa tranquilidade para poder viver na vida aqui com mais tranquilidade. E isso é muito ilusório. Por quê? Porque a vida nos mostra que, assim, aqueles que ganham muito gastam muito também, né? E junto com os bens, junto com posses, vem muitas responsabilidades, né? Uma série de responsabilidades. As pessoas que são ricas, elas vêm com uma missão aqui na Terra muito mais difícil daqueles que são pobres, aqueles que reencarnam numa condição de pobreza, dadas as responsabilidades que lhes causam, né? A Joana de Ângeles, inclusive, em um determinado momento, ela diz exatamente quem é o rico. O rico é aquele que sabe investir, né? E ela fala do investimento adequado, que nós vamos colocar no slide daqui a pouco, né? Mas é cercado de responsabilidades, é cercado de tormentos, né? Porque, veja, não é uma situação tão simples, né? Eu vou falar assim de um exemplo simplista, até certo ponto banal, muitas vezes, né? Imagine você, e eu já passei por uma situação parecida com essa, que tem a sua casa, que você já tem que cuidar e já dá um trabalhão para você cuidar da sua casa, e tenha uma casa de praia. Eu já tive uma casa de praia. Não dá para imaginar a quantidade de trabalho que isso dá, né? Porque a gente fica o tempo todo se protegendo e querendo proteger aquele patrimônio o tempo todo e pensando o que vai acontecer e a manutenção e isso e aquilo. Isso num exemplo banal, simplista, uma coisa muito, muito simples, mas que já mostra isso em outras proporções, né? O quanto de dor de cabeça a gente vai ter, que na verdade a gente cria para nós mesmos, né? Não tem como a gente pensar que os bens terrenos, né, que é um desejo, nós vivemos numa sociedade de consumo, né, é muito estimulado, né, por tudo, nós somos bombardeados o tempo todo com informações, com conceitos, com estilos de vida, né? Eu já tive a oportunidade de conversar no Oceano sobre a família Margarina, né?
que é aquela família que da propaganda que está todo mundo feliz de manhã cedo, as crianças asseadas, né? As crianças na mesa, o que já é um passo enorme. Elas estão ali para tomar o café da manhã, aí tem um suco de laranja, no fundo tem ali um jardim, né? Tudo muito brilhante, todos felizes, sorridentes, né? E só que isso assim nos estimula, a gente olha, fala, poxa, isso é o ideal, nossa, que delícia, né? Essa vida, todo mundo feliz aí, né? Olha que mesa, eu também quero, e para eu ser feliz eu vou ter que comer essa margarina aí, porque é a margarina que na verdade está deixando todo mundo feliz. Então, quer dizer, isso nos estimula a correr atrás de coisas que são assim fúteis. Na verdade, é uma futilidade. A gente, às vezes, fica buscando coisas que são extremamente efêmeras e que passam, e que, às vezes, a gente tem tanto desejo sobre uma coisa e, quando conquista aquela coisa, aquilo fica de lado, né? Essa pandemia, inclusive, nos mostrou, pelo menos para mim, acho que para muitos de vocês, o quanto a gente não tem necessidade de tantas coisas, né? Então, tantas coisas que estavam aí e que, de repente, você fala assim, bom, eu não vou precisar de uma capinha de celular, porque não preciso, né? Para que eu tenho que comprar uma capinha de celular nova, ou eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, e comprar, que, na verdade, a gente, como se diz por aí, né? Compra algo de que não se precisa, com o dinheiro que não se tem. Né? Muitas vezes isso. Quer dizer, gera ali só vai gerar confusão, né? Na sequência, porque você precisa cumprir os compromissos. Então, as questões relacionadas aos bens é algo muito delicado, porque, evidentemente, que nós precisamos sobreviver, nós precisamos nos manter, nós precisamos, né, na medida do possível, sempre que possível, uma casa confortável. Eu fico imaginando, né, tantas e tantas pessoas nessa época de pandemia, que é muito simples a gente falar, fica em casa, né, porque muitos de nós têm a casa muito agradável, a gente tem tudo aqui. Agora imagina aquelas pessoas que são 10 pessoas num cubículo o tempo todo, sem condição, tal. Então, quer dizer, o conforto, ele não há nenhum erro em buscar o conforto. O problema é buscar o exagero. O problema é buscar a futilidade, o problema é buscar aquilo que realmente não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida, né? E, pelo contrário, vai apenas nos dar mais dor de cabeça, mais transtornos, né? Então, eu vou compartilhar aqui algumas questões que a Joana de Ângeles nos trouxe, né? Então, vejam só. Aqui, né, nosso grupo. Deixa eu aumentar aqui para que todos possam caber aqui. Muito bem. Acho que assim, quase todo mundo. Então, a Joana de Ângeles, né, ela nos coloca o seguinte: Jesus e posses, né, primeiramente. Apego aos bens materiais, uma jaula. Ela começa o capítulo falando disso, que esse apego, né, não exatamente ter os bens, mas se apegar aos bens, é uma jaula em que a pessoa passa a pertencer àquilo que julga possuir. Exatamente o contrário. Você acha que tem alguma coisa, mas é a coisa que te tem. É a coisa que te retém, né? A pessoa não vai nem dormir, não dorme em paz com medo exatamente do que podem levar, o que pode acontecer em cima disso. Isso é uma prisão. A pessoa não tem liberdade alguma. Esse apego, né, que é o que ela diz, causa aflições, medo da perda, ansiedade por aumentar patrimônio, né? Então as pessoas querem sempre mais, né? E essa ansiedade, ela é infinita. Por quê? Porque nunca ninguém terá todo o dinheiro do mundo, ou todo o poder do mundo, ou todas as posses do mundo. Só que isso acaba
se tornando muitas vezes um vício para as pessoas, né? E aí gera outros tantos problemas, cercado ali da avareza e um egoísmo exacerbado também, né? Mas esse medo da perda do patrimônio é uma constante, né? A pessoa está sempre vigiando, a pessoa não tem amigos, porque acha que sempre os amigos querem se aproveitar, né, de alguma condição e outras coisas mais. Gera uma desvaria. Né? A Joana de Ângeles diz que intoxica de orgulho e prepotência a pessoa. Então, muitas vezes, os bens faz com que a pessoa se sinta poderoso, né? Se sinta a última bolacha do pacote, aquele exatamente que merece ser reverenciado. Poxa, olha o que eu fiz, olha o que eu já conquistei, olha onde eu estou, não é? Então, veja, você está aí, eu estou aqui, eu estou numa outra situação, né? Então vai intoxicando a pessoa, ela vai se cercando de muitas coisas, isso vai, de alguma maneira, blindando a pessoa e, inclusive, gerando uma certa... A pessoa vive numa bolha mesmo, né? Numa bolha de realidade. Ela, às vezes, tem uma visão de mundo que a visão dela é aquilo que está ao alcance dela. Como ela está blindada por todos os lados com os seus bens que ela julga pertencer, mas na verdade ela que pertence aos bens, ela acaba intoxicada, né, de orgulho e de prepotência. E enrijece os sentimentos, né? Esquece dos outros para pensar em si. Esse talvez seja o ponto principal aqui, né? Porque a pessoa ela só fica com as situações personalistas. Tudo que acontece é em torno dela, em torno dos seus objetivos, né? Tem pessoas que são absolutamente focadas em crescimento profissional, em ganhar dinheiro. Na verdade, esse foco da grandeza da pessoa que quer buscar muitas coisas, eu, sinceramente, não vejo isso com maus olhos, não. Porque isso depende da característica de cada um, isso depende da bagagem que aquela pessoa já traz, de tanto que já passou. É até uma questão vibratória, muitas vezes. A pessoa tem um campo vibratório que está direcionado para esse empreendedorismo, de ir atrás e de buscar. O problema não está aí, o problema também não está na conquista, o problema não está em ter bens, o problema está exatamente nesse apego a tudo que se conquista e, na verdade, esse enrijecer dos sentimentos. Porque se a pessoa sobe, né, tem pessoas que são assim, ela tende a se dar bem na vida. Tem outras pessoas que assim são azaradas, você vê, né, pela pessoa que nunca ela dá certo. Tem pessoas que são assim, muitos de nós acontece isso, né, mas estamos aqui, tem sempre um motivo para que isso esteja acontecendo. Mas, em compensação, tem outras que tudo que faz dá certo e vai atrás. Muito bem, maravilhoso, a pessoa talvez ela alcance o merecimento para ter tudo isso, né? De uma trajetória tão grande, de tantas conquistas, talvez agora seja um momento também de conquistas. O problema não está na conquista, o problema não está na riqueza, o problema está no apego a isso e no esquecimento de tudo que está em volta, né? de todas as pessoas que estão em volta, né? Há pessoas que são ricas, milionárias, e que geram emprego para gente pra caramba, né? Tem responsabilidade, tem famílias, tem pessoas que dependem daquele sujeito. Aquele sujeito precisa continuar sendo rico, porque se ele não continuar sendo rico, todas aquelas famílias, por via de consequência, acabam também sendo derrubadas se ele for derrubado. Isso a gente vê, a história está repleta de tantas situações assim. Então, esse objetivo de ter algumas coisas, né, e
talvez encontrar uma felicidade, ainda que efêmera em algumas situações, não há mal nenhum nisso, né? Não há mal nenhum em ter um carro bonito ou querer andar num carro bonito, né? Isso não significa humildade. Não, eu tenho muito dinheiro, mas eu vou andar com esse carro velho porque eu sou humilde. Não é isso. É o apego. Não importa se você tem o carro novo, lindo e maravilhoso. Se você não é apegado a ele, se você tem a noção exata de que aquilo é absolutamente temporário, né? Que aquilo é impermanente, como se utiliza essa expressão, né? A pessoa ter certeza da impermanência das coisas, a certeza de que aquilo não é para sempre, que aquilo não faz a pessoa, que aquilo não constrói, que aquilo evidentemente não é o que a pessoa significa, não tem problema nenhum, ele vai conseguir, não está preso, não está enjaulado, como diz Joana de Ângeles aqui, né? Ele consegue entrar e sair, né? E se algum dia tudo que lhe foi dado, tudo for retirado, certamente ele vai conseguir passar essa trajetória, né? Como passou Jó. Se a gente busca lá no Velho Testamento, a história de Jó é exatamente nesse sentido, em que ele tinha tudo e tudo lhe foi tirado, né? Mas ele conseguiu superar toda essa etapa e reconquistar, né? Daí a expressão paciência de Jó, porque realmente soube conduzir essa perda. Agora, aquele que tem o apego, se perder, ele se perde também, né? Quantas e quantas histórias, por exemplo, quando teve a depressão, a Grande Depressão, que foi em 1929, 1930, né, da queda da Bolsa de Nova York, quantos suicídios, né? Quantas pessoas que, né, perderam ali o que tinham tal, e que não conseguiram resistir e que se envergonhavam da falência, e aí vem o orgulho, né? Como é que a pessoa vai ser tal, e não suportaram, né, essa perda, né? Isso tem que, de alguma forma, servir de exemplo para todos nós, porque realmente é impermanente. O que nós temos hoje, nós podemos não ter amanhã, né? Por mais que hoje eu seja uma pessoa produtiva, eu estou trabalhando legal, oh, que bacana, ganha-se bem, né? Que legal, amanhã eu não trabalho mais. Basta um pequeno acidente e eu já não trabalho mais, né? E a vida pode nos mostrar uma situação como essa, né? O que se tem hoje, amanhã não se tem. Tem tudo uma programação e que nós precisamos saber passar por ela, né? Então essa ideia de impermanência faz com que a gente tenha atenção às pessoas, né? E não às coisas que estão à nossa volta, que estão nos blindando. Porque o que é permanente é a vida, seja nessa vivência, seja em outra vivência, isso é permanente. E se a gente tiver os olhos voltados, né, para as pessoas que são permanentes e não as coisas que são impermanentes, aí nós vamos perceber, né, que a gente vai acabar enxergando exatamente o outro. Quantas e quantas reportagens que a gente vê aí de moradores de rua, né, que são verdadeiros homens invisíveis, que muitas vezes as pessoas nem conseguem notar a presença deles ali, ocupados muitas vezes nas suas problemáticas, no seu mundo, e não consegue nem enxergar, tropeça na pessoa, né, e ainda é capaz de reclamar que a pessoa está ali no meio do caminho, atrapalhando aquele caminho ali, o que ele está fazendo ali, e segue o jogo. Isso é ficar olhando para si mesmo. Isso é enrijecer os sentimentos, né? É dar valor para aquilo que tem um valor relativo, né? Os bens têm o seu valor relativo, valor momentâneo, aquilo que nos aproveita, aquilo que a gente é feliz, né? Em determinado momento. Eu lembro de uma passagem minha, gosto de vez em quando de contar algumas coisas, mas eu praticamente fui criado, né,
numa casa que eu morava lá na Penha, e essa casa está lá, é da minha família ainda, mas eu lembro quando eu mudei para o Tatuapé, há muitos anos, há 20 anos, mudei para o Tatuapé, e eu lembro assim do meu agradecimento sincero àquela casa, né? De tudo que ela nos proporcionou naquela oportunidade e tal. Foi muito emocionante, mas assim, foi um ciclo que se rompeu, né? Hoje a casa está lá e eu não tenho a menor ligação com a casa, com o bairro, que eu vivi a vida inteira. Claro, amo de paixão a minha história, né, que tive lá. Mas eu não tenho essa ligação. Eu acho que isso é uma questão importante, né? Esse desapego, essa questão de saber que a vida continua, que a vida evolui, que hoje eu tenho isso daqui, amanhã eu não tenho. Né? Hoje eu tenho esse computador que eu estou conseguindo falar aqui com vocês, que me serve muito, que eu trabalho com ele, que ele é muito bacana, mas ele não vai durar para sempre. Logo, logo ele vai dar um piripaque, como todas as máquinas dão piripaque, e a gente vai ter que ter uma reservinha para poder comprar outro e seguir na nossa vida, e não simplesmente ficar se apegando a coisas. Né? Essa é a ideia. Aí Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, olha só que interessante, ela diz, o rico verdadeiro é investidor consciente, que não paralisa o crescimento da sociedade, antes amplia a sua área de realizações. Então, tem gente que vai esconder o dinheiro debaixo do colchão, tem gente que não vai comprar uma agulha ali na esquina para não gastar aquela agulha, né? A Joana de Ângeles, não que a pessoa tem que ser um perdulário, que gaste tudo que tenha, né? Aquelas pessoas, mas nós precisamos fazer circular, nós precisamos valorizar os outros, valorizar o que os outros fazem, né? Não, muitas vezes, se compra coisas, não exatamente por o apego àquela coisa, mas às vezes até mesmo para ajudar, para fazer circular, né? Para que as pessoas tenham atividade, para que as pessoas fiquem felizes, valorizadas em cima daquilo que a pessoa está fazendo, né? Isso tudo é um investimento consciente que traz Joana de Ângeles, né? Ele não paralisa esse crescimento da sociedade, valoriza as pessoas. Ah, não, o seu serviço merece ser remunerado aqui, na medida do possível eu estou remunerando, né? Olha, eu preciso de um serviço aqui, dá para você fazer? Ah, está muito caro, não, vamos discutir aqui, não, dá, então vou pagar com muito prazer para você, e assim, né, faz a coisa circular. A Joana de Ângeles traz também neste capítulo o encontro de Jesus, eu até coloquei aqui, com um jovem rico, né? E ele nos conta, né, que esse jovem rico queria mesmo e sinceramente de coração seguir Jesus, né? Só que ele tinha muito medo, né? Muito medo do que poderia ser a sua vida a partir de então, né? E a Joana de Ângeles diz que ele era favorecido na abundância, receou a carência, né? Na expectativa de que hoje ele tem e amanhã não vai ter. Como é que eu vou seguir, Jesus? Como é que eu vou, né, me dispor dos meus bens para poder te seguir, né? O que vai ser de mim, né? O que vai acontecer, né? Essa é a ideia. E aí a Joana de Ângeles diz que somente é feliz aquele que é livre, né? A felicidade, ela precisa desse desapego, que dá a liberdade, dessas amarras que nos mantêm, que nos seguram, né? E ela dá um conselho maravilhoso no final do capítulo, que ela diz assim, no redemoinho das querelas e conveniências, Joana de Ângeles é muito dura às vezes, né? Ela é firme, ela é porreta, porque ela vai direto na veia. Então ela diz, ó, no redemoinho das querelas e conveniências, se desejas vida nova e harmônica, ouve Jesus. Despoja-se de tudo, dá aos outros o que seja útil e segue-me. É isso que Jesus disse, né? E aí ela complementa, desnudado,
estarás fecundado de luz, portanto livre e feliz. Não é? As pessoas imaginam o que será amanhã, se eu me dispuser de tudo. Veja, Jesus não convida aqui a pessoa a simplesmente vender tudo e morar debaixo da ponte. Não é isso. Não é? Mas ele nos convida a cortar os excessos. Né? Tantas pessoas que precisam e a gente tem excesso, a gente tem abundância e tem gente que tem escassez. Né? E mais, dar atenção às coisas de Deus, dar atenção às coisas de Jesus, dar atenção aos bens da alma e não aos bens materiais. Isso é se dispor, isso é realmente não se entusiasmar, né, com um bem novo, uma situação nova ali, que sim, pode não ser muito úteis, mas que na verdade, ele não vai ficar impermanente. Então, a gente precisa de se despojar. Né? Tanta gente está com a gaveta abarrotada de roupa. Não dá para usar toda aquela roupa, ainda que fique encarnado 100 anos, não vai conseguir usar tudo aquilo de roupa. Né? Não dá para usar 10 roupas ao mesmo tempo. É uma ou outra. E aí, o pior das coisas é que a gente sempre escolhe as mesmas roupas. Né? Tem um monte de roupa que você fala assim, eu vou usar um dia, então eu preciso deixar aí, porque né, se tiver um casamento e se tiver uma visita do Papa, eu preciso estar bem vestido aqui para entender o Papa, e o Papa não vem nunca para a gente poder ir ver o Papa. E a roupa vai ficando lá, e a gente vai pegando só as de cima, aquelas que a gente usa sempre. Poxa, se a gente usa sempre aquelas, fica com aquelas. As outras deixa. Tem gente precisando. Vai ser útil para alguém. Vamos nos despojar disso, vamos nos despojar das coisas que estão aqui, né, só tumultuando o nosso meio de campo aqui, o nosso caminho, né, que dá mais trabalho do que nunca. Né? E aí, uma vez que a gente esteja desnudado, ou seja, já não estamos mais blindados, já não estamos mais naquela bolha, já não estamos mais naquela condição de jaula, não estamos mais enjaulados. Aí nós estamos fecundados de luz. E nada nos faltará. Nada nos faltará. Eu não sei vocês, mas eu já passei por isso. De ficar desempregado, de alguém te mandar embora. Você está empregado, aí no dia seguinte você não está mais empregado. Eu já passei por isso. E aí a gente vai pensando, meu Deus, o que vai ser? Eu tenho conta para pagar, e agora? Né? Como que vai? A vida mostra que às vezes fica difícil, que aperta aqui, aperta ali, mas vai. A vida segue. Tudo passa, como diz Maria, tudo passa, né? É impermanente, tudo passa, né? As coisas vão chegar, a dificuldade vai passar, né? Aquele momento terrível vai passar. Então, quer dizer, para que a gente precisa se apegar se, mesmo sem nada, a gente vai ter? Não falta. O Evangelho diz, olhe as aves, elas não plantam, mas não lhe falta. Né? Não falta. Se o nosso Pai amoroso não deixa faltar nada para um pássaro, por que não vai deixar faltar para os seus filhos, né? Que são feitos à sua semelhança, né? Que são feitos para progredir, que estão a caminho da luz? Por que faltaria? Que pai é esse que deixa faltar para os seus filhos alguma coisa? Não, precisa buscar. Se falta alguma coisa, que talvez o filho está comendo demais, então precisa comer um pouco menos, aquilo ali já está fazendo mal para ele, mas às vezes a gente não percebe que, né, precisa dar uma maneirada, em alguns momentos pisar um pouco no freio. Né? Esse é, acho que, um ponto relevante. Se desnudar para Jesus. Né? E no capítulo seguinte, ainda falando sobre esse assunto, fala de Jesus e os tormentos, e o Evangelho falou dos tormentos voluntários. Né? Ninguém está na Terra fadado ao sofrimento ou aos conflitos destruidores. A Joana de Ângeles nos diz, né, que muitas pessoas elas acreditam numa certa dicotomia, ou numa eternidade
de contemplação, em que a gente vai passar para o outro lado e vai ficar eternamente na nuvem, tocando lá uma harpa, ou então a gente vai para o inferno, vai queimar o resto da eternidade. Né? Não existe isso. Né? Não existe nem um ponto nem o outro. E muitas pessoas, e aqui eu gostaria de exarar minha opinião, sem dúvida nenhuma, que, por conta das leis divinas e as leis de causa e efeito também, muitos de nós espíritas, praticamente esperamos um retorno. Né? Se o retorno não vem, o retorno ruim é o que eu estou dizendo, porque a gente falha, a gente erra, o tempo todo a gente erra. Nós somos humanos, a gente tem falhas, nós estamos a caminho de evolução. Agora, quando a gente erra, muitas vezes a gente fica pensando, meu Deus, e agora? Vai retornar? Eu sou culpado, eu não sou assim, tal. E muitas vezes a gente tem essa cultura do sofrimento, né? Que sofrer que é importante, que o sofrer é depurador. Né? Muitas pessoas, até pelas encarnações que já tivemos, têm essa consciência de que, né, sofrer é que... E não é isso. Ninguém está aqui para sofrer. Né? Todos retornam ao mundo para aprender, recuperar-se e reconstruir. É uma reconstrução todos os dias a gente vai se reinventando. A gente falhou ontem, hoje a gente não falha mais. Né? E se a gente falhar, a gente vai procurar não falhar amanhã. Né? Porque precisa ter essa atenção, precisa ter essa percepção nessa construção. Mas não ficar esperando simplesmente o retorno, não, como eu fiz agora, eu vou ter que sofrer. Não é assim. Né? Então, a Joana de Ângeles ela diz, o amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. O amor. O amor constrói. A gente errou ontem, a gente fez mal para alguém, fez mal para algum semelhante, para algum parente, para algum amigo, não foi legal. Passou, já foi, já foi. Então, como é que você vai reconstruir isso? Pelo amor. Pelo amor, pelo exemplo, pela dedicação, pelo dia a dia, né? Tentando refazer aquilo ali. Esse é o grande remédio. Né? Se dedicar, amor, né? À reparação dos erros, né? Dentro de uma ideia de amor. Ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado. Passou, passou. Já foi. Né? E, ressuscitando dos escombros, ressurge, feliz para a reconstrução sadia da tua vida. A gente precisa renascer todos os dias. É um convite, é um renascimento. Né? Aliás, se vocês pararem todos para perceber, se nós pararmos para perceber, todos os dias a gente morre. Todos os dias a gente dorme, né? A gente se desprende, e isso é uma morte. Todos os dias. Não é? Todos os dias a gente tem que se render ao sono, se render, né, à libertação do espírito. Isso todo dia é uma morte. E todo dia tem um renascimento. Quando a gente acorda, a gente está renascendo. É um novo dia, uma nova história, né? É uma nova página na nossa vida. E essa página pode ser escrita com letras muito mais poéticas do que a do dia anterior. O dia anterior, às vezes, não foi tão poético, foi um dia meio catastrófico. Mas o dia que vai se abrindo é outra história, é outra vida, é outro renascimento, né? É uma nova oportunidade que sempre reaparece. Então, por que a gente não vai fazer as coisas com esse amor, né? Para tentar reconstruir, né? Aquela ponte que a gente quebrou no dia anterior? Hoje não tem outro jeito, precisa reconstruir a ponte para poder chegar na outra pessoa, no erro que a gente fez. A gente precisa reconstruir. Nem sempre essa reconstrução é tão rápida. Né? Nem sempre dá para reconstruir tão fácil assim, mas o importante é ter a intenção, a vontade, ir atrás para poder reconstruir, porque uma hora reconstrói, uma hora a gente consegue reconstruir a ponte e aquela divisão, aquele problema que de repente a gente causou,
a oportunidade vai aparecer. Sempre. Sempre a oportunidade aparece. O plano espiritual, os nossos mentores, os nossos programadores reencarnatórios, eles são brilhantes. Como eles trabalham bem, porque mexe aqui, mexe ali e a oportunidade aparece. Né? E aí a gente não pode perder a oportunidade, porque dentro do amor a gente reconstrói e não simplesmente ficar se atormentando com aquilo, macerando, batendo na nossa cabeça, que não nos deixa seguir, né? Nos amarra. Eu acho que desses 2 capítulos que a Joana trouxe para nós, assim, o ponto nevrálgico aqui me parece essas amarras, né? O quanto as coisas, os bens, os problemas, os tormentos nos amarram, nos enjaulam, nos impossibilitam de seguir, né? Seguir o nosso caminho. A gente precisa se despojar disso tudo. Então, se está pesado demais essa roupa de marca, tira a roupa de marca, né? Se está pesado demais esse fardo que você está tendo que carregar, porque a vida... Reconstrua isso, veja num outro enfoque. Certo? Acho que é mais ou menos isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa, né? Sei lá. Eu falei tanto aí, de repente, alguém quer falar alguma coisinha? Fiquem à vontade. Eu acho que a Marisa quer falar, ela até fez assim com a boquinha. Foi um pouquinho que estava com vontade de falar. Né? Ou não? Não, não. Tá bom. O Wagner também fica só de olho ali, só olhando, tal, quietinho na dele, né? Todo mundo aí. Bom, enfim, pessoal, é uma satisfação a gente poder estar junto, né? Vamos para o encerramento, então? Então, vamos agradecer o plano maior, né? Por mais essa oportunidade de encontro, que é realmente uma grande terapia em grupo, em que a gente pode ver as coisas de Jesus, né, os seus caminhos, os seus ensinamentos, pela ótica magistral da nossa querida Joana de Ângeles, né, nesse livro luminoso que ela nos trouxe. Agradecemos ao Plano Maior pela oportunidade de estarmos reunidos e rogamos para que possamos, no nosso dia a dia dessa semana, termos paciência nos nossos atos, equilíbrio nas nossas decisões, não é? E que possamos sempre seguir os caminhos trilhados pelo nosso Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe e que assim seja. Meus queridos, semana que vem tem mais, se Deus permitir, né? Então vamos que vamos. Tem mais 2 capítulos aqui. Os próximos 2 capítulos serão Jesus e repouso, e também Jesus e insegurança. Repouso e insegurança é o que nos espera para a semana que vem, vai ser muito bacana, com certeza. Tá bom? Então, ó, uma satisfação. Obrigado por vocês estarem aqui todos conosco. Um beijão para todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser.